Bom, como eu estou inspirado a falar, eu vou falar sobre mais 3 coisas, tá? Envolvendo o assunto de juízes, tá? Eu vou falar sobre o profeta Samuel, tá? Vou falar sobre a profetisa Débora, tá? E vou falar também sobre o rei Davi. Preste atenção. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele julgava Israel, tá? Nos dias em que ele era profeta. Ou seja, o profeta Samuel, ele tanto é definido como profeta, tá? Como juiz. E o que significa isso daí? Qual seria o termo certo? Ele era profeta ou era juiz ou ele era as duas coisas? Ele era as duas coisas, tá? Porque no caso, a inspiração que Deus deu para o profeta Samuel e a maneira que ele se posicionava ali, ele a princípio era um profeta, então ele era o cara que tinha revelações da parte de Deus e ele se posicionava para falar o que Deus mandava ele falar, tá? Mas como era necessário uma postura até mesmo de fazer justiça, tá? De se colocar para se opor a alguma coisa assim, na prerrogativa de um guerreiro, tá? O profeta Samuel também tomava essa posição aí, tá? Ele era usado por Deus, tá, para fazer justiça. E eu vou manter aqui em segredo, mas tem passagens ali na Bíblia que mostram isso daí, tá? Ou seja, a princípio, o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo é que quando se fala do profeta Samuel, dizia que ele julgava Israel durante os dias dele, ou seja, antes do rei Saul, e considerando o aparecimento de muitos juízes antes dele, ele, no caso, é citado como um dos juízes também, tá? Ok? Tá? Ok? Então, eu vou colocar assim, tá? Em oculto assim, para não falar mais nada. Mas a ideia é que ele atuava inicialmente como profeta e ele atuava como um juiz também. É como se, após todos aqueles juízes, ele fosse um consecutivo, tá? Agora eu vou falar sobre a questão da profetisa Débora, tá? A tal da mulher Débora, tá? Ela era uma profetisa, tá? Ela não era juíza, tá? Mas o texto, por que o texto diz que ela julgava Israel durante os dias que ela fazia aquilo ali? Porque ela atuava semelhante ao profeta Samuel também. Significa que quando Deus dava para ela algum tipo de ordenação, tá? Ou quando Deus apontava determinada coisa e que alguém era necessário tomar uma atitude, ela automaticamente tomava essa atitude aí, juntamente com o serviço de profeta. Então não é que ela era uma juíza, tá? Ok? Por quê? Porque, preste atenção, uma juíza, né? A tal da Débora era uma juíza, né? Que as mulheres adoram ostentar isso daí, né? Tá bom, você é uma juíza, tá bom, né? Tá bom, você é a juíza Débora. Então tá bom, né? Os apóstolos, quando pregavam o evangelho, eles eram açoitados, né? Eles eram perseguidos, tá? Eles eram extremamente humilhados, tá? Ok? Então tá bom, se você quer você quer tomar essa prerrogativa, então parabéns, né? Seria bom, né? Os homens ficariam mais agradecidos, né? Ok? A vida seria mais fácil para os homens, coitadinhos, que são tão humilhados, né? Pelo feminismo, pela misandria, né? Por todo esse esquema da família tradicional também, da manjação de rola, tudo isso, né? Então o lance é o seguinte, a tal da mulher, a Débora, tá? Ela era profetisa, e como profetisa, tá? Ela era a pessoa que Deus encontrou, tá? Em que ela se deixava sujeita e disposta a estar seguindo a Deus, então Deus falava com ela. Então as pessoas iam até ela para receber informações de Deus, tá? E ela também enviava informações de Deus. Então o posicionamento mais ativo dela é que coloca ela como que julgava naqueles dias. Não diz que ela era uma juíza, né? Mas é que ela julgava naqueles dias, tá? Ok? Consegue entender? O termo julgar é porque você tem que sair do literalismo, tá? Da logosofia, tá? Do legalismo, tá? Então ela julgava, significa o quê? O que é julgar? Ela posicionava-se com a razão da justiça, tá? Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Se você viu algum pastor, tá? Pastor ou antipastor, repetindo as minhas palavras,
estão encostando o cu no meu olho, se ajude a delatar esse indivíduo, até matar ou colocar na cadeia o indivíduo que está destruindo o meu trabalho, copiando e fingindo que o meu trabalho é de outra pessoa, tá? Ok? Faça este juízo a meu favor, ok? Então vamos lá. Agora eu vou falar aqui para você o seguinte a respeito. Então, a tal da mulher era isso, consegue entender? Esse aqui era o raciocínio da situação que ela estava envolvida. Por quê? Porque naqueles dias ali as pessoas estavam muito, para você entender o que estava acontecendo, as pessoas estavam muito acuados e ameaçados com uma assolação que acontecia ali. E aquela mulher ali, ela estava tendo assim uma boa vontade maior que as outras pessoas, então automaticamente Deus estava jogando as inspirações todas em cima dela. Ok? Mas a pessoa que Deus queria levantar como juiz, ou seja, não era ela, era o tal do outro lá, que era o Baraque. Era aquele ali que Deus estava impulsionando como juiz. Ela, no caso, era a profetisa. Então, ela estava naquela posição ali e o cara não estava tomando a posição. Por quê? Outro raciocínio também bastante interessante. É aquela passagem que a mulher chega e fala assim: ei, por que você não tomou a posição, já que Deus falou com você? Ela era profetisa e ele era o cara que Deus estava impulsionando com a inspiração de ser o juiz. Aí ele vai dizer assim: tá bom, eu vou se você for comigo. Aí ela ficou bastante chateada com ele, porque falou assim: então quer dizer que você não acredita que Deus vai te dar a vitória, porque eles recebiam inspirações da parte de Deus. Mas o que acontecia ali é que o texto diz que o cara que estava oprimindo eles ali tinha não sei quantos carros de ferro. Consegue entender? Era como se fosse assim, uma oposição muito grande. Então ele estava ali, ele estava até em parte duvidando, assim, mas ele não estava conseguindo se colocar naquela posição. Então ela ficou chateada que ele não tomou a iniciativa de acreditar que Deus iria fazer a despeito da situação. Então ela falou assim: tá bom, eu vou com você, mas o mérito disso daí vai ser meu, porque você só se encorajou porque eu me coloquei de frente. Então, aí ela falou assim: então eu serei a juíza. É um traço assim, porque pela mão de uma mulher julgou Deus Israel. Então ela falou isso daí. Em outras palavras, eu quero que você entenda de uma vez por todas, tá? A tal da Débora, preste atenção, não era uma piranha, não era uma vagabunda, uma piranha, uma pirocuda, um cagalhão de uma mulher querendo tomar a frente. Aquilo ali era uma guerra, entendeu? Você acha que ela entrou com uma espada na cinta? Ela entrou com uma espada na cinta e saiu lá contra os carros de ferro lá do não. Ok? O nego é muito burro, tá? Ok? Isso daí é uma sociedade misândria, tá? E de adultério de mulher. Tá bom, então que as mulheres a partir de... Poxa, os homens vão gostar muito que a partir de agora as mulheres comecem a se colocar em posição de perigo, tá? E venham inclusive trabalhar para os homens também. Você sabe que as mulheres são tão vagabundas, tá? Que se o cara não é provedor, se o cara não provê muito dinheiro para elas não querem nada com eles. Mas uma vez que essa porra dessas mulheres tem dinheiro, e o cara fala: tá bom, agora já que você tem dinheiro, você tem liberdade e tal, você poderia me bancar. Não, elas não vão aceitar isso não, tem que ser provedor. Eu tenho dinheiro, eu tenho mais que você, mas você tem que ser provedor, né? É isso daí. Falou em dinheiro, não tem nenhuma juíza no pedaço, consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? Ok, esse aqui é o raciocínio, tá? Ok? Seria uma coisa completamente ridícula uma mulher se colocar na frente de uma guerra com um capacete e uma espada para sair lutando com vários homens, consegue entender? Ok? Então é isso daí, tá? Que as tais das mulheres, tá? Ok? Como eu até falei aqui para você que no Novo Testamento, só quem fala isso sou eu, tá? Ninguém nunca falou, tá? No Novo Testamento, e já falei isso outras vezes, tá? Sim, se você viu alguém falando é meu, eles copiaram de mim aqui, só quem fala sou eu. Se eu falei, ninguém nunca falou. Uma das coisas que eu já falei que só quem fala sou eu. Ninguém nunca falou antes de mim. E não é agora que eu estou falando, há muito tempo já. Ok? Preste atenção para você entender. Uma das coisas no Novo Testamento que só o Jorge Rodrigues fala para você, tá? É que, como eu acabei de falar aqui para você, os homens, por que as mulheres não exerciam o serviço no Novo Testamento? Ninguém nunca falou. Eu nunca vi. Só quem fala sou eu.
Porque os caras eles iriam abrir ensinamentos, tá? Em que eles iriam ser carregados de oposição e de perseguições, tá? São ensinamentos extremamente perigosos, consegue entender? Esses ensinamentos, quando se fala da justiça, quando se fala da verdade, você vai ser vítima só de perseguição. Os apóstolos eram espancados, eram apedrejados, eram açoitados, eram presos, tá? Provavelmente uma mulher que iria passar por isso daqui seria bastante interessante, né? Ok? E não foi isso daí, tá? Que Deus dispensou para as mulheres. Outra coisa também, uma vagabunda provavelmente, eu aceitaria passar por isso daí. Muito bom, é isso daí, mas não com uma constituição feminista, tá? Para você apanhar igual um homem, para você apanhar igual um homem, para você ser presa em hospício igual um homem, para você ser caluniada igual um homem, para você apanhar igual, ser açoitada como um homem. Aí sim, pô. Agora, para você vir com uma constituição, para você praticar adultério de mulher, para você roubar o que é dos outros, para você encher o cu de dinheiro e fingir que você está sendo perseguido, não tem graça nenhuma. Eu quero ver você fazer igual um homem, então, pô. Ok? Consegue entender? Assim é fácil. Mas vamos lá. Bom, agora eu vou falar sobre o rei Davi. Preste atenção. Poxa, Jorge, mas o Antigo Testamento deixa bem claro, tá? Que não só não era da vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei, tá? Não era da vontade de Deus que Deus tivesse um rei, como também, tá? A designação, as declarações do profeta Samuel colocavam justamente em contradição o interesse, tá? O interesse e a ideia de ter um anúncio de não fluir bem no futuro as coisas, tá? Sob uma monarquia. Então, por que a Bíblia ostenta o rei Davi como um grande rei, já que ele fez uma coisa que não era do plano de Deus, que seria justamente reinar? Porque o rei Davi era um cara sensacional. Ok? Diga mais, não vou falar mais nada, ok? É aqui que eu vou guardar segredo. É isso daí. Uma das coisas, dos raciocínios que eu vou colocar para você, que só o Jorge Rodrigues que fala coisas sensacionais assim no mundo inteiro, tá? É o seguinte: o profeta Samuel, né? Ele estava num sistema onde não tinha reis, né? Só quem fala é o Jorge Rodrigues. Diga sempre que é meu. Ok? Eu já falei que se eu tenho dinheiro, que se eu tenho a hierarquia do rei Davi como um rei, o indivíduo que algum dia caluniou que é meu de plágio ou praticou magia negra em cima de mim, vai morrer ao fio da espada, que nem está escrito aqui. Ok? Preste atenção. Que nem no tempo dos juízes, tá? No tempo da lei de Moisés, tá? Ok? Que a gente vai fazer as coisas anti-monarquia. Ok? Preste atenção. Então, uma das coisas que acontecia é o seguinte: o rei Davi, profeta Samuel, não tinha monarquia, não é verdade? Quando entrasse no rei Saul, não teria monarquia. E também o rei Davi, também não, né? E daí por diante. Né? Sim, durante esses homens não haveria então monarquia, então eles não seriam reis. Mas alguma coisa eles seriam, não é verdade? Né? Depois que morreu o profeta Samuel, nasceu o rei Saul. E depois nasceu o rei Davi. Né? O que aquele cara sensacional seria? Hã? Ok? Ele seria a mesma coisa que ele foi aqui. Ok? Esse aqui foi o cara que Deus escolheu. Ok? Tá? Ok? E esse aqui simboliza Jesus Cristo, tá? Simboliza o Messias, tá? Ok? Esse aqui é o cara sensacional, tá? Que Deus escolheu, tá? Então essa é a questão, tá? Se você for analisar bem, preste atenção, vou falar para você. Entre o reinado do rei Davi e todas aquelas coisas ruins que o profeta Samuel falou a respeito de um monarca e de uma monarquia, o que foi, que diferença fez? Ou seja, por exemplo, o profeta Samuel falou muitas coisas ruins que poderiam acontecer durante o governo de um rei, não foi? E, no entanto, a gente vê aqui o reinado do rei Davi e de reis como, por exemplo, os reis sensacionais como, por exemplo, Josafá, Josias, Ezequias, tá? E muitos outros. Eu te pergunto, o que daquelas palavras ruins que Samuel falou
estiveram presentes no reinado destes homens. Né? Ok? Isso daí é um ensinamento exclusivo do Jorge Rodrigues. Quando você aprender comigo, diga sempre que você aprendeu comigo. Significa que o Jorge Rodrigues não é um cagalhão igual esse cu que está encostando no olho dele.